Bom, para ilustrar a importância da etapa de planejamento para o processo de AIA, a gente colocou aqui o exemplo do caso da hidrovia Araguaia-Tocantins. Essa obra passou por um processo de EIA, sendo que o proponente era o Ministério dos Transportes. A ideia dessa obra seria melhorar as condições de navegação de trechos dos rios e assim poder incrementar o transporte fluvial ao longo desse trecho. No entanto, o primeiro estudo de impacto ambiental submetido para análise foi considerado insuficiente e retirado. Ou seja, ele tinha um nível de detalhamento muito superficial e questões importantes não foram tratadas na ocasião. Então, um segundo EIA foi submetido e, na ocasião, a discussão foi intensa a respeito dos possíveis impactos de uma obra como essa sobre a atividade turística, já que alguns trechos poderiam sofrer intensamente redução do fluxo de água e isso atrapalharia atividades que geram renda para a região através da pesca esportiva e através do turismo em praias fluviais. Então, essa problemática foi levantada no segundo EIA, mas, apesar disso, o estudo não trouxe dados sobre o ecoturismo para embasar as possíveis, na verdade, para embasar o plano de gestão ambiental, o que o proponente se propunha se comprometeria a fazer para minimizar esses impactos. Daí a gente colocou assim: como identificar e avaliar os impactos sem dados secundários ou primários? Porque acontece muitas das vezes que não temos dados disponíveis para embasar um planejamento adequado para fazer um plano de gestão que seja bom o suficiente de maneira a manejar esses impactos, minimizá-los ou compensá-los. E o que se deve fazer nesses casos? Quando não tem EIA disponível, quando não tem dados secundários disponíveis, é importante planejar a coleta de dados primários, é preciso ir a campo, né? Mas é impossível tomar decisões sem ter disponível dados para isso, né? Então, qual a falha desse estudo? Não foi feito um planejamento adequado, né? E aí fica difícil estruturar e planejar as atividades subsequentes do EIA, porque o problema era lá do início da falta de dados, né? Era a falta de proposição de ter esses dados. Então, uma consequência importante é que acaba que esses empreendimentos passam por processos de EIA muito mais demorados, muito mais discutidos, muito mais onerosos, porque o planejamento foi mal feito, certo? Bom, vocês vão ver que o escopo, a abrangência, né, da AIA também pode ser nomeada como scoping, é um procedimento para determinar a extensão e a abordagem apropriadas para uma AIA, que envolve, em primeiro lugar, que as autoridades relevantes e as partes interessadas façam parte desse processo de planejamento, elas estejam envolvidas. É importante nessa etapa também identificar e selecionar alternativas,
logo mais adiante a gente vai falar sobre essas alternativas, mas essa etapa ela inclui pensar, que o proponente pense em mais de uma possibilidade para ser submetida para o processo de EIA, mais de uma possibilidade, mais de uma alternativa no que diz respeito, por exemplo, à localização onde o empreendimento vai ser instalado, ou, por exemplo, em relação a tecnologias que ele pode utilizar. Então, ajustes, oferecer possibilidades, né? E cada uma dessas possibilidades adequadamente avaliada quanto aos seus prós e contras, para que o gestor ambiental possa optar pelaquela que tenha maior viabilidade ambiental. Identificação de questões significativas, como a gente já comentou, quando um empreendimento é proposto, emergem inúmeras questões, inúmeros impactos podem ser revelados e com pesos, com magnitudes, com importâncias diferenciadas dependendo da região. Então é muito importante que nessa etapa inicial essas questões significativas sejam levantadas, né? O que é significativo para as populações afetadas daquela região. É importante também, na etapa de escopo, a determinação de diretrizes específicas ou os termos de referência para o estudo. Então, com base em todo esse planejamento e nessas informações que são prestadas para o órgão ambiental, quando da solicitação que um determinado empreendimento possa ser avaliado, esse órgão ambiental produz um termo de referência que nada mais é do que uma listagem de orientações para o EIA subsequente para aquele empreendimento, né? Então são determinadas essas diretrizes. Isso faz parte também dessa fase de escopo. E quais são os critérios para fazer a seleção, para que essa etapa de escopo ela seja bem planejada e bem realizada? Então, é importante que proponente, consultores estejam atentos às leis e diretrizes locais, por exemplo, o zoneamento do município. É importante também ter bastante conhecimento a respeito das características da atividade que eles estão propondo para aquele local. As características do ambiente receptor, né, que estariam também sendo avaliadas quando você observa leis e diretrizes locais. Então, aquele ambiente pode receber aquele tipo de atividade? E quais são as preocupações da população afetada? Então, isso é muito particular, muito específico de cada um dos locais. Então, isso também precisa ser avaliado. Aqui a gente colocou um estudo que fala, esse estudo ele avalia os processos de AIA e, diante das inúmeras críticas ao processo e sugestões para melhoria, foram definidas algumas áreas prioritárias para melhoria. E vejam só, eu coloquei a listagem aqui, e dentre as 4 áreas prioritárias, a primeira delas é o fortalecimento da etapa de seleção das questões relevantes. Vejam, então essa etapa que a gente está estudando agora é uma etapa extremamente relevante e que precisa receber mais atenção por parte dos proponentes e seus consultores para a melhoria do processo de AIA como um todo. Além disso, esse estudo menciona a avaliação da significância do impacto, análise técnica da qualidade do estudo, né, do EIA, e as formas de monitoramento e acompanhamento que são inerentes à etapa de pós-aprovação.
ponto fundamental da etapa de escopo é a participação pública. Porque, como nós comentamos anteriormente, a importância que as populações afetadas dão para aquela área são particulares e como o processo de AIA inclui obrigatoriamente a participação do público e essa participação ela não apenas é uma obrigação, mas na verdade esses interesses locais eles são levados em consideração no processo decisório. Então é muito importante que o público participe ao longo de todo o processo. A gente vai ver que essa participação é obrigatória em dados momentos do processo e em outras não, mas ela é bem-vinda ao longo de todo o processo de AIA, com o benefício de simplificar o processo, porque os interesses da população local já são levantados e alternativas e medidas de mitigação já podem ser pensadas desde o início do processo. Então, simplificaria, né, o processo como um todo. Então, tem aqui que o conceito de significância dos impactos depende de diversos fatores, entre eles, da escala de valores que a população afetada tem. É o que a gente colocou aqui como valor estético, é um valor sentimental. Portanto, um valor muito subjetivo, inerente às populações afetadas, certo? Então, por isso que a cada processo de AIA, as populações precisam ser ouvidas, né? Nós trouxemos aqui um exemplo para ilustrar a importância da participação pública nesse projeto lá de Araxá, que era para a ampliação da área de lavra de uma mina de fosfato. Vejam, a ação humana desse projeto seria a supressão, né? Então a fonte do impacto seria a supressão de vegetação secundária. O resultado é que esse projeto teve seu EIA indeferido, né? Teve a sua aprovação indeferido e essa expansão não pôde acontecer por conta da mobilização popular. Então, a população tinha interesses sentimentais em relação à área que seria afetada. Sabe-se que esse fragmento de vegetação secundária nem era de grande relevância do ponto de vista ecológico e biológico, mas ele tinha uma relevância sentimental para as populações locais. Então, durante o processo das audiências públicas, houve muita mobilização popular, se mostrando contrária à ampliação dessa área de lavra e a opinião da população local foi levada em consideração na decisão final. Então, a obra não foi aprovada. O scoping define dois eixos, o scoping social e o scoping científico, né? O social, então, é esse que envolve os interesses das populações locais, que vão manifestar isso através de audiências públicas, reuniões, debates, pesquisas de opinião, e eles são diretrizes importantes levadas em consideração para o EIA, certo? São os interesses da população. Mas nem todo processo decisório deve levar em consideração apenas os interesses locais, porque tem fatos que são inerentes ao conhecimento científico, né? Então, o scoping científico se encarrega de estabelecer termos e condições sobre os quais os estudos podem ser efetivamente conduzidos, de maneira a que eles respeitem esses critérios definidos pela ciência, certo? Então, um bom processo de escopo, ele leva em consideração tanto a questão social como o lado científico.